Cada manhã, para nós, é um desafio, aos domingos, chegar aqui para ministrar a palavra de Deus. É um desafio enorme, porque pastor está sempre quase falando as mesmas coisas, né? Porque esse é o nosso trabalho. Vou ler um texto hoje que é muito importante e foi um dos textos, aliás, foi o texto que me falou muito profundo ao coração quando eu tomei a decisão de deixar tudo para seguir a Cristo. Esse texto para mim é muito conhecido. Eu queria nesta manhã falar com os irmãos sobre este texto, porque, irmãos, o que nós estamos falando aqui todas as manhãs, nesses dias, é que primeiro o reino, se nós não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, não adianta, você vai correr atrás do vento. Se Deus não estiver na frente, não adianta. Então buscar o reino de Deus é algo necessário. Buscar a vida, a família de Deus, estar juntos. Infelizmente, vivemos um período em que as pessoas não estão levando a vida cristã muito a sério. Em dado momento, as pessoas, ao invés de firmar nas Escrituras, elas estão saindo das Escrituras para viver uma vida lá fora, sem nenhum sentido. Sem nenhum sentido. Vamos ficar de pé, por favor. Evangelho de São Marcos. Capítulo de número 8. Verso é 34. Marcos, capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Ajude o nosso irmão que não está encontrando. Marcos capítulo 8, verso 35. Marcos 8, 35. Diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. E ele faz uma pergunta no verso 36: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria em troca? Que daria o homem em troca da sua alma? Quanto ela vale? E no verso 38 ele diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Querido Pai, abençoa a meditação nesta manhã da Tua Palavra, que está tratando de um assunto extremamente importante, indispensável para a vida do ser humano. Pai querido, usa as minhas palavras, peço ao Senhor que elas possam ajudar também, Senhor, aos Teus filhos, que o Senhor venha nos assistir neste momento, tanto de que vai ouvir como que fala, que possamos, ó Pai, mergulhar dentro da Tua palavra
para entendermos melhor a profundidade da nossa vida cristã com o Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos aprender nesta manhã sobre algo tão extraordinário, que é uma regra bíblica do reino, que é ganhar a vida ou perder a vida. O que é a vida? O que você entende? O que é a vida? Não é só você está vivo, e aqui entra em contexto a alma, vida, espírito. O que é a vida? A vida é tudo aquilo que você luta para ganhar, para possuir, conquistar. A vida é todo o seu ser, dentro deste mundo onde você luta, estudando, alvos que você tem para adquirir. Esta é a vida nossa, do homem. Todos nós fazemos isto, nada é errado em lutar pela vida, até porque temos que lutar. Mas a vida é tudo isto. Nossa ambição, nosso eu. Portanto, a Bíblia fala sobre, você tem duas opções: ou você perde esta vida, ou você não tem a vida que Ele oferece. Eu perco esta vida, que são todas as conquistas que eu tenho que ter, mas não posso segurar no que eu tenho. E eu vejo que esta é a loucura que muita gente comete. Ele pensa que a vida é só o que ele adquire, que vai ter e vai viver em função disso. Esta é a vida para aqui. E eu acho que quem quiser viver esta vida, faça isso. Só que a Bíblia fala que para ganhar a vida que Deus oferece, você tem que perder esta vida, lutando para ser juiz. Não é isto? Você está estudando, fazendo curso, nada errado. Mas esta é a sua vida, que não vai te conduzir à eternidade. Esta vida é tudo que você faz e adquire para viver esta vida aqui. E todos quase, infelizmente, vivem em função disto. E não pensa naquilo que é duradouro para a eternidade. É um assunto difícil para começarmos a entender. O que é ganhar a vida? Ou salvar a vida? Mais uma vez, é tudo que lutamos para ter, desde bens, reputação, prestígio, dinheiro, enfim. Nós nos gastamos para possuir todo o mundo, tudo que vier. Portanto, dentro deste mundo, todo mundo luta para ter mais. Volto a insistir, não é nada errado que você tem que fazer, mas só que isto tem que estar em segundo plano. Isto não pode ser o primeiro plano. O primeiro plano deve ser o seu cuidado com a sua alma. O primeiro cuidado é com a alma. Porque prestígio, reputação, prestígio, dinheiro,
só vale enquanto você tem. A hora que você perde, ninguém está aí para você. A hora que você perde qualquer coisa, ou você comete uma coisa errada, perdeu o prestígio, perdeu tudo, toda a confiança das pessoas. Infelizmente, as pessoas lutam para isto, para ter, para possuir. Subir na vida, ter mais. E quantas pessoas, por ter mais, hoje estão lá no Bangu, estão lá nos outros presídios, estão alijados das famílias, estão lá sem poder ver os netos, sem poder ver a família. E quando vai alguém lá, ele fica sendo vigiado para saber o que está falando ou conversando. Esta é a luta que eu estou dizendo. A pessoa luta para isso, para ter, possuir, ser. Esta é a vida. Infelizmente, muitos se gastam até o final e se perde por toda a vida por causa desta ambição. E o texto diz muito claro que o convite para entrar no reino é também para perder tudo. E no reino de Deus, quem perde a vida, esta vida a qual lutamos para ter, isto é contra a sociedade. Uma pessoa que vive neste mundo e quando ele aceita o Evangelho, ele crê em Cristo como Senhor, ele vai, primeira coisa que acontece dentro dele, ele perde esta ambição do ter, do possuir, do segurar. Eu não preciso ter prestígio, eu não preciso ter riqueza, porque o meu preço não é pelo que eu possuo, para este mundo é. Neste mundo você só vale aquilo que você tem, mas no reino de Deus vale o que você é para Deus. Eu não estou nem aí para que as pessoas possam dizer, eu não suporto essa coisa de ser presidente, ser isso, ser líder, eu não suporto essas palavras, para mim não me entra. E tem pessoas que se realizam, eu sou o líder, eu sou... Meu irmão, não funciona desta maneira o reino de Deus. O reino de Deus é um convite a se despir de todas estas ambições, de tudo isso que acontece neste mundo financeiro, neste mundo de poder. O reino de Deus trata diferente desses assuntos. Portanto, o convite é para perder. E quantas pessoas não entram para a igreja, não quer seguir o Evangelho, porque não quer perder, não quer abrir mão. Se eu for para a igreja, eu não vou poder mais fazer isto, ou fazer aquilo, fazer aquilo. Isto é uma avaliação que cada pessoa tem que fazer. Vale a pena? Vale a pena você investir toda a sua vida neste mundo, nos prazeres, nas coisas que traz satisfação para a carne, aquelas coisas que você gosta? Será que vale a pena você investir toda a sua vida nisto? Para você eu digo, você vai ter fim. E você não sabe qual será o fim. Não é o serafim, não. Qual será o seu fim? Portanto, o Evangelho, o convite é para você despir destas ambições. Não está dizendo também que você não possa ter e deve ter. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu cantei aquela primeira canção, aliás, terceira, o pardal, você já viu o pardal se preocupar? O pardal levanta de manhã,
Acorda, se ele tem umas árvores perto da sua casa, ele te acorda, uma barulhada tremenda, né? Aí ele está falando com outra: fulano, para onde você vai hoje? Eu vou lá para cá, para o quintal da dona Maria, você, quintal da dona Gertrude, porque ela vai balançar aquela toalha com fiapo cheio de pedacinho de pão, e eu vou comer na casa de fulano hoje. Ele não se preocupa, e ainda suja em cima do seu carro. A palavra de Deus, se Deus é capaz de sustentar o pardal e todos os passarinhos, ele diz: será que eu não sou capaz de sustentar a sua vida? Precisa viver nesta ambição? Esse é o problema. Alguém vai sair daqui dizendo assim: o bispo disse que eu não tenho mais que trabalhar. O quê? Tu tem que ralar. Preguiça é um troço brabo. O preguiçoso deve morrer de fome, porque ele não gosta de trabalho. Portanto, o convite, olha para o verso 35. Vamos pensar sobre isso. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Salvar é o quê? É a luta do ter, é a luta do possuir, é a luta da ambição, é a luta do quanto mais, melhor. Minha poupança, meus financiamentos. É o que diz o texto. E ele diz no verso 35: quem quiser, pois, salvar a sua vida. Salvar esta vida é neste contexto que ele está dizendo aqui. É você lutar pelas coisas perecíveis. Você deve tê-las e deve saber possuir aquilo que Deus te concede como servos. Como filhos, Ele concede a você. Mas você não pode colocar nisto. Eu não quero citar versículo bíblico. Se a tua riqueza prospera, não coloque nela o teu coração. Não é isso que diz? Não está dizendo que você não tem que prosperar. Aliás, eu acho que crente deveria prosperar. Eu acho assim. Tem gente que há uma fatia da má compreensão do evangelho dizendo que quanto mais pobre você for, melhor será o seu lugarzinho perto de Deus. Isso é uma coisa diabólica, que tira de você o desejo de viver uma vida melhor. Mas tem uma mentalidade bíblica que é assim: pessoas que não, eu quero ser pobre, porque se eu for pobre, eu entro no reino de Deus. Lá não entra pobre, lá entra os salvos. Seja quem for, se ele é salvo, a entrada lá é outro, está aberta para ele. Nós somos, irmãos, infelizmente, muito influenciados pelo mundo e pouco influenciados pelo evangelho. Ouça isto: nós somos muito influenciados pelo mundo e pouco influenciados pelo evangelho. Porque se você descobrir, nós vivemos em função do mundo. Ah, porque fulano tem um carro novo, eu também vou ter meu carro. Afinal, eu nasci para a cabeça e não para a cauda. Ouça bem, existe gente endividadas por causa de má compreensão da palavra. Nem todos podem comprar um carro zero. Nem todos, nem todos. Você pode comprar dentro do seu tamanho. E se Deus quiser e te abençoar, você pode até subir mais, não há problema. Mas você não pode disputar com este mundo. Não, porque fulana, a roupa dela é de grife. A roupa tem que ter aquela marcazinha no selo. Olha para mim, aquilo ali é um selo que coloca em qualquer roupa. Você não sabe disso, não? Aquele selo, se você tem compromisso com o dono daquela marca, você confecciona e você bota o selo dele e paga um royalty para ele. E a roupa é toda igual.
Olha para a roupa de fulano que está do seu lado, igualzinho aí. Para que serve a roupa? Olha para ele aí. Para cobrir o corpo, né? Glória a Deus. Eu hoje estou até mais elegante. Aleluia. Estou na moda, um terninho mais curtinho. Minha mulher falou, seus ternos estão igual um saco. Eu digo, então tá bom, vou dar uma ajeitada. Agora você já mandou se eu chegasse aqui e pregar o evangelho para você, de sandália de dedo, arrancando o couro, toda hora botando no lugar aquela coisinha, com a calça toda suja, remendada, você não ia acreditar em Deus. Você está entendendo? Se pode, pode. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. A mentalidade desse mundo é muito séria, né? Nem todo mundo é Serginho, né? Mas tem muitos que estão também estudando, né? Tem outros que não quis pagar o preço, não é verdade? Nós temos jovens que hoje estão sofrendo porque ele não quis gastar o tempo estudando. Ah, eu vou estudar, é nada, E hoje estão aí ralando, por quê? Porque não estudaram, não se prepararam. E na hora de fazer um concurso, não tem habilidade, não tem cultura para passar. E começa depois a dizer, lá só entra filho de rico. Papo furado. Quantos viram no jornal ontem um rapaz, deve ter dado no jornal, um rapaz de 18 anos que estava estudando na PUC, e ele caiu, o ônibus matou. Você viu? 18 anos. Estudante de um colégio comum. 18 anos. Ele caiu, o ônibus pegou, não sei se estava no meio da bagunça lá. E um aviso que eu vou dar para vocês que estão estudando: quando você fizer prova para determinadas faculdades, cuidado com aquela turma que pinta a cara, quer tirar sua roupa, quer fazer um monte de coisa. Você, nesse dia, deve até faltar, porque esse pessoal faz muita coisa errada. Não se meta nessas coisas. Sua capacidade não é por isso, não é por você pintar a cara lá para ser igual a todo mundo. Portanto, nós somos influenciados pelo mundo e pouco pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Portanto, o convite para entrar no reino é um convite para perder a própria vida. Esta vida da qual nós lutamos neste mundo para possuir, para ter, portanto, perder. Em outras palavras, quando o Evangelho chega na sua vida, estas ambições, eu estou falando de ambição, elas saem, mas ela te dá uma consciência de que você, como servo de Deus, precisa estudar, precisa melhorar, precisa se ajustar. Você precisa, porque o Evangelho é que nos traz esta consciência. Então eu vou esvaziar deste ter e vou encher do ser para Deus um servo. E aos seus servos, a Bíblia diz, Ele dá enquanto dorme. É muito difícil entender isto, irmãos. Entender, viver no reino de Deus, entender, ser um cristão. Difícil essa. Portanto, o convite é para não entrar nesta euforia do mundo, entrar nesta armadilha do mundo de ficar desesperadamente se endividando para lutar, para ter e para possuir, porque no abrir de olho essas coisas acabam. Como será isto? Se você olhar direitinho dentro desse texto que nós acabamos de ler, o tema central deste texto fala sobre a salvação da nossa alma. E poucos estão preocupados com isto. Ninguém se preocupa.
E até a igreja, infelizmente, hoje não está mais pregando sobre salvação. Você já viu isso? Hoje, quando o pastor prega, ele está pregando para você ter, ele está trabalhando em cima do contexto mundano. Ouça bem, hoje as pregações estão em cima do contexto mundano. Você tem que ter, você tem que possuir, você precisa disso, você precisa daquilo, e Deus vai te dar aquilo. Mas ele não fala: se você morrer sem aceitar Cristo como Senhor e Salvador, você vai amargar o inferno por toda a eternidade. Ninguém fala isto. E a nossa igreja, o nosso evangelho aqui é este: se você quer ser salvo, aceite Cristo como seu Senhor, viva uma vida com Ele, porque o máximo que você vai poder durar nesta vida, no máximo 100 anos. E o pior é que com 100 anos, e foi este versículo, foi isto que me disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Eu me preocupei. E o dia que eu conheci a Cristo como meu Senhor e Salvador, houve uma mudança no meu interior. Porque eu quando tinha 14, 15 anos, eu tinha uma ambição por ser rico. Estou falando a verdade. Eu tinha uma ambição, eu tinha uma inveja de fazendeiro, aquela fazenda enorme, cheia de boi, meu Deus, eu vou ter isso também. Errado? Não. Mas eu vi todos os fazendeiros daquela época viveram uma vida tão miserável. Tão miserável. Tinha boi no pasto, mas muitas vezes não tinha comida, porque ficava com pena de gastar dinheiro com comprar alguma coisa melhor. Porque este possuir, ouça bem, este possuir, este ter, ele é perverso. Porque te leva a uma ambição tão violenta que em dado momento você vai comprar carne, às vezes você está com vontade de comer assim um contrafilézinho. Aquela banhazinha escorrendo aqui na boca na hora de comer. Aí quando ele chega lá no açougue, mas essa carne, já imaginou? Está tão cara, você não compra 1 quilo, compra um bife. Mata a sua vontade. Mas o problema, aí ele fala assim: você tem carne moída? Preferência aquelazinha que sobra aí, o senhor pode fazer um preço melhor? E diz assim para ele mesmo: tudo é carne. Este é o que possui o mundo. Este é o que quer possuir, mas não é capaz de cuidar da sua própria vida e de usar o que Deus dá para viver. Portanto, meus irmãos, isto é muito sério. O que eu estou tentando dizer nesta manhã é dizer: não coloque o seu coração nestas coisas. Pode até viver, por maior que seja, ouça o que eu vou te dizer agora, por maior que seja os bens de uma pessoa nesta vida, você deveria anotar isso e botar lá no seu quadrinho de cabeceira lá. Por maior que seja os bens de uma pessoa nesta vida, eles não serão suficientes para comprar a salvação. Não importa. Não importa. Pode ter o que quiser, mas ele não compra a salvação, porque a salvação, ela é de graça, ela foi paga. E às vezes a falta de humildade de aceitar
aquilo que o Senhor oferece tem alijado pessoas de viver uma vida com Deus. Portanto, meus irmãos, para salvar a vida toda, repita comigo, para salvar a vida toda, é preciso perder a vida toda. Repita comigo, porque só os que perdem a vida ganham a vida toda. Portanto, você está convidado para ser um perdedor para as coisas dessa vida que passa tão rapidamente. Volto a insistir. Isso não vai impedir você de trabalhar e de lutar para ter as coisas. Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo é não colocar seu alvo de vida em ter. Mas bote como alvo ser um servo para Deus, ser um salvo neste mundo, ser sal da terra, ser luz do mundo, ser um testemunho. Coloca isto lá dentro de você. Ser. Portanto, para salvar a vida toda, é preciso perdê-la. No reino, repita comigo, no reino, os fracos são fortes. Glória a Deus mesmo, irmã. Os fortes são fracos. Este é o contexto. Quanto mais proteção nesta vida, menos segura ela será. Espírito Santo, voaram. Quanto mais proteção nesta vida, menos segura ela será. Porque a nossa vida só está segura se ela estiver nas mãos do Todo-Poderoso, naquele que tem poder para nos sustentar nas horas das lutas, nas horas das provações, nas horas das perdas, nas horas dos desabores, na hora que tantas coisas acontecem. Ele segura na mão e diz: meu filho, eu sou seu Deus, eu sou o Senhor que te guardo. É igual filhos. Você cria filhos, né? Cresce. E a preocupação, né? Preocupação com os filhos, né? O grande hoje, né? Menino, com quem que você está andando? Onde é que você está? Onde é que você está? Por quê? Porque dentro deste mundo hoje, o convite é ganhar a vida. Os homens lutam ganhar a vida. Ouça o que eu vou te dizer, eu concluo. Os homens lutam para ganhar o mundo. E o que é que eles ganham? Eles ganham tudo que vai perecer. Eles ganham tudo. A ambição leva à conquista de tudo. Mas eu perco o referencial que é Deus, e muitas vezes até ignoro os amigos, e eu ganho o quê? Um mundo de pecado, de bobagem, e no final, somos as pessoas mais vazias que existem. Nós não, são as pessoas mais vazias que existem. São aquelas pessoas que se enchem deste mundo. E quanto mais o mundo entra na vida, no coração, na mente, quanto mais o mundo entra, as ambições, o Espírito do Senhor vaza, sai. E ele vai perdendo o temor, vai perdendo o amor, vai perdendo a vida com Deus.
e amanhã se torna um fracassado. Portanto, a minha palavra é: busque o reino de Deus. Busque o reino. Coloque a sua vida no reino de Deus. E diga: Deus, estou nas tuas mãos. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, mas eu quero que as tuas bênçãos naquilo que eu faço. Eu não quero ter as bênçãos deste mundo, eu quero ter as bênçãos que o Senhor traz para a minha vida. Faz isso comigo. Esta deve ser a nossa oração. Vamos curvar a nossa cabeça num instante. Senhor amado, sabemos que é uma palavra difícil, porque nós temos um mundo muito difícil que vivemos. Mas a minha fala esta manhã, Senhor, é para pessoas que ainda não te conheceram como Senhor e Salvador. Até gostam da igreja, até acham legal, mas ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor para esvaziar do seu eu, esvaziar daquelas coisas que são tão perniciosas dentro do coração do ser humano. Senhor, eu oro por essas vidas que ainda não se renderam a Ti como Senhor e Salvador, ainda tem dúvida, ainda começa a dizer coisas que não tem nada a ver com a Tua palavra. Senhor, que nesta manhã esta semente caia num coração sedento, caia numa alma que está aqui, que ainda não pensou que um dia vai chegar diante do Senhor e ali haverá separação do joio do trigo, ali haverá separação do bom e do mal, haverá separação dos salvos e dos perdidos. Que possamos, Senhor, pensar não nesta vida que passa, mas na vida que permanece, na vida que vai gerar a nossa eternidade com o Senhor para toda a glória e para todo sempre. Estaremos diante de Ti. Salva nesta manhã pessoas que ainda estão em dúvida concernente à salvação, pessoas que ainda estão, ó Pai, prisioneiras de situações que certamente vai destruí-lo, isso não tem dúvida, vai destruí-lo no final. Portanto, Pai, tira este apego a coisas desta vida, para que eles possam valorizar aquilo que o Senhor tem de melhor, que é a salvação da alma. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus.